Oi, crianças! Aqui é a tia Carol e hoje eu vim contar mais uma história para vocês. A história que eu vou contar hoje é sobre Esther. Esther era uma menina muito bonita mesmo. As pessoas que conviviam com ela sempre falavam: nossa, como Esther é bonita, como Esther é linda. E era verdade, Esther era muito bonita mesmo. Ela era do povo de Judá. E quando ela era criança, seus pais morreram, então ela ficou órfã. Órfã quer dizer, que a criança, no caso, perdeu os pais, porque eles morreram. Então, crianças, depois que os pais de Esther morreram, ela foi criada por um primo chamado Mordecai. Eles viviam em Jerusalém, só que eles foram expulsos de lá. Então eles foram viver lá no reino da Pérsia. Eles foram expulsos de Jerusalém e foram viver no reino da Pérsia. Então, crianças, lá nesse reino da Pérsia havia um rei. O rei da Pérsia se chamava Assuero. Assuero tinha uma esposa chamada Rainha Vasti. Só que teve um dia que ele estava dando uma festa e mandou chamar ela para o banquete. E ela não quis ir. Tipo assim, ela não estava afim. E ele ficou muito bravo com a desobediência dela e mandou castigar ela, ele puniu ela. Por causa do que a rainha Vasti fez, o jeito que o rei resolveu punir ela era colocar outra rainha em seu lugar. Então o rei mandou avisar os servos para procurarem mulheres muito bonitas do reino da Pérsia para ele escolher uma para ser sua rainha. E Esther, crianças, como ela era muito bonita, ela era uma dessas mulheres que estava entre as mulheres para ser escolhida, uma delas, para ser a nova rainha da Pérsia. Então, crianças, Esther era uma das mulheres que aqueles servos do rei levou para conhecer ele. E ele, claro, gostou mais de Esther. Ela era muito bonita, lembra que falamos no começo da história? Ela era tão bonita que o rei ficou encantado e escolheu ela. Então, ela se tornou a nova rainha da Pérsia, Rainha Esther. O rei tinha um funcionário, um servo, chamado Amã. Esse servo, Amã, era muito mau, crianças, só que o rei não sabia disso. E o rei promoveu ele. Promover é quando o funcionário, no caso, sobe de cargo, ele ganha um cargo melhor do que ele já tinha, então ele começa a ganhar mais dinheiro, ele é reconhecido pelo seu trabalho. E esse servo Amã, que o rei não sabia que era mau, ele estava querendo acabar com os judeus. Ele queria armar um plano, ele estava armando um plano para matar todos os judeus que viviam lá no reino da Pérsia. Crianças, quando a rainha Esther ficou sabendo disso, ela ficou muito revoltada. O povo judeu era seu povo. Não era porque ela era rainha que ela não iria defender mais seu povo, pelo contrário. Então, ela falou para todo mundo que iria falar com o rei e que se ela perecesse, tudo bem. Ela poderia perder a vida dela. Perecer é quando a pessoa poder perecer é poder perder a vida. E aí ela pediu para avisarem o pai dela, Mordecai, que era o primo, que se tornou pai dela depois da morte dos pais. Pediu para falar que ela iria falar com o rei. Avisar para o pai dela que ela iria falar com o rei, mesmo sabendo que ela poderia perder a vida por defender os judeus, porque era isso que poderia acontecer, crianças. E ela falou assim: irei ter com o rei, ou seja, irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, se perecer, pereci. Ou seja, o que ela quis dizer com essa frase? Que ela iria falar com o rei para defender o povo judeu desse homem mau, e que se ela perecesse, pereceu. Tipo assim, se ela morresse, tudo bem. Pelo menos ela fez o que era certo. Só que, crianças, Esther contou com
uma coisa que tem muito poder, que é uma coisa assim, que todos nós podemos contar, que é a oração. Ela pediu para os servos, para aquele povo, né, o povo judeu, estarem orando com ela durante 3 dias e jejuando. Jejuar é quando a gente deixa de comer o alimento e ficamos em oração. Ficamos um tempo sem comer, né? Às vezes algumas horas, tem gente que faz de mais tempo o jejum, mas é isso. E orar, né? Orar junto. E ela pediu para essas pessoas orarem com ela e jejuarem durante 3 dias, crianças. Então foi isso que ela fez. Ela teve a coragem de falar com o rei e também a fé, né? E ficar em oração para que Deus ajudasse. Para que Deus ajudasse eles. E aí, crianças, enquanto a rainha orava e as pessoas, os servos, né, os judeus oravam com ela resolveu dar um jantar pro rei, junto com o rei, né? Eles resolveram, ela teve a ideia, pediu pro rei dar esse jantar para o servo Amã, que era aquele homem mau que estava querendo acabar com os judeus, matar os judeus. Então ela chamou ele para o jantar. Durante o jantar, ela fez um pedido. Ela falou para o rei, na verdade, que ela queria fazer um pedido. O rei, que não sabia o que ela queria dizer, falou assim para ela, que ele ainda não sabia qual era o pedido que ela iria fazer, né? Ele falou: qual é o seu pedido, rainha Esther? Eu darei a você, ainda que seja metade do meu reino. Então eu darei a você ainda que seja metade do meu reino. Então, ele queria dar metade do reino para ela. Ele nem imaginava que o que ela queria não tinha nada a ver com aquilo. Foi aí, crianças, que Esther falou: o que eu quero é que deixe minha vida salva e a vida do meu povo judeu, pois fomos vendidos, meu povo e eu, para sermos destruídos e mortos. E nisso ela apontava para o servo Amã, né? Ou seja, acusando ele de tudo isso que ela estava falando. O rei ficou muito decepcionado, muito bravo. Queria de qualquer jeito saber quem tinha feito isso, como assim? E Esther disse: ele é o inimigo, Amã. É ele que não gosta do povo judeu. Então, crianças, depois que o rei ficou sabendo sobre Amã, sobre o que o Amã estava fazendo contra o povo judeu, ele ficou muito furioso e resolveu então colocar Mordecai, pai, né, de Esther, no lugar dele, para trabalhar com ele, né, no lugar de Amã. E ele deu todos os bens que era de Amã para a rainha Esther. Então, o povo judeu ficou muito feliz porque ficaram livres daquele homem mau, né, do Amã, e a família de Esther ficou feliz porque foi reconhecida, né, ela ficou com os bens de Amã e o pai dela ficou com o cargo de Amã, então todos eles ficaram felizes. Então, crianças, valeu muito a pena. Aqui, ó, nessa figura mostra todo o povo judeu feliz. Valeu muito a pena a rainha Esther ter usado a fé dela e a coragem de expor, né, de falar da crença dela, de crer em Deus. E isso livrou o povo dela, né, livrou o povo judeu da morte. Então, crianças, o que a gente pode aprender com essa história? A gente aprende com essa história, podemos aprender, né, com essa história, que há momentos na nossa vida em que a gente precisa ter a coragem de Esther, de assumir a fé que temos, né, em Jesus. E mesmo que isso faça com que as pessoas se afastem de nós, não tem problema. Mesmo que as pessoas se afastem de nós, nós temos que ter a coragem de assumir a nossa fé em Jesus, que é nele que nós cremos, né? E assim como a rainha Esther também arriscou a vida dela, assumindo a fé em Deus, né? E Deus abençoou, ele também, do mesmo modo que ele fez isso com a rainha Esther, ele também vai abençoar você, ele também a mim abençoou, né? A todos que tenham a fé nele, que tenham a coragem
de falar dessa fé. Então é isso que nós aprendemos com a história de hoje, essa história tão bonita, né? De coragem de uma mulher que foi a rainha Esther, de fé. Então sempre vale a pena nós orarmos, né? Nós pedimos oração, ela pediu oração para os servos, né? Que orassem durante 3 dias e jejuassem também. Então é muito importante, porque a oração tem poder, crianças. Então é isso que nós aprendemos na história de hoje. Então tá bom? Até a próxima história. Um beijo para vocês. Agora, crianças, chegou a hora da nossa oração. Então vamos orar agradecendo a história de hoje e pedindo para Deus nos abençoar. Senhor Deus, muito obrigada pela história de hoje que foi de Esther. Obrigada porque podemos aprender a ter coragem de assumir que acreditamos em Ti, Senhor, acima de tudo, que o Senhor é o nosso Deus, e também a fé que temos. Então, ter coragem, ter a fé da rainha Esther que ela teve. É isso que nós aprendemos na história de hoje. Queremos Te agradecer, Deus. E queremos também pedir que continue nos abençoando, nos protegendo, a todos nós e a nossa família. É o que Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, até a próxima historinha. Tchau! Vamos para o versículo de hoje então, crianças. Eu escolhi esse versículo porque tem tudo a ver com a história de Esther, que a gente aprendeu, né, sobre oração. Que ela pediu para o povo orar por 3 dias junto com ela e jejuar também. Né? Então, eles tiveram essa fé, né? Ela teve essa fé de pedir para as pessoas orarem junto com ela. E por isso que eu escolhi esse versículo, que fala da oração. Tiago 5,16. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos lá. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É bem curtinho, né? É fácil de memorizar esse versículo. Vamos lá aprender ele agora, entender ele. A oração de um justo. Isso quer dizer a oração de uma pessoa justa, né? De uma pessoa que crê em Deus, que não faz coisa errada, que é uma pessoa justa. Ela é poderosa e eficaz. Aqui está falando o quê? Que a nossa oração, a oração de quem é justo, é poderosa e é eficaz. Poderosa quer dizer que tem poder, né? E eficaz. Então, a oração de qualquer pessoa que é justa, que confia em Deus, que crê em Deus, é poderosa e eficaz. Eficaz quer dizer o quê? Que dá certo, que tem resultado. Então, é isso que quer dizer esse versículo, tá, crianças? Vamos ler mais uma vez para ficar bem memorizado. Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16.